Então vamos lá? Bom, a gente vai falar aqui sobre 6 maiores burrices da classe média alta. Então antes da gente começar aqui, quem é Sardinha Raiz? Vai deixar o like na confiança. Vai deixar o like antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Você que não é um Sardinha Raiz ainda, o que você vai fazer? Considera deixar o seu like e se inscrever depois que o vídeo te agregar de alguma forma. Já começou o vídeo te chamando de burro, mas não fica assim não, todo mundo é burro, tá todo mundo aqui, tá abraçado na mesma burrice. Nossa, Raul, mas eu sou rico, né? As pessoas costumam dizer que eu sou rico, ninguém me chama de burro. Você já falou que eu não sou rico e me chamou de burro, como é que eu vou lidar com isso? Pois é, bem-vindos à realidade, né? É que a classe média alta, como tem diarista em casa, é acostumada a achar que é rico, mas não é rico não. Então eu vou ter que conversar sério aqui com você. Raul, eu não tenho nada a ver com a classe média alta, mas talvez você seja classe média alta e não sabe. Se a gente pegar aqui a tabela do governo, a tabela do IBGE ali, ela não é muito confiável. Às vezes dá certo, às vezes não, mas eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos a renda média e a renda per capita, que é para você entender o que é a tal da classe média alta. Porque muitas vezes quando você pega a renda per capita somente, você esquece de considerar alguns fatores. Vamos lá. Casezão, você é um homem solteiro, né? Certo. Sem familiares por enquanto ali, sem filhos, não reconhecidos pelo menos, e nem esposas também, não reconhecidas pelo menos. E aí você tem ali um salário, vamos supor, de 20 mil reais. Essa pessoa é classe média alta ou não? Uma pessoa com 20 mil reais. Pra mim já é classe média alta. Pra mim também é classe média alta. Pro governo já chama de classe A, mas essa pessoa pode comprar uma Porsche muitas vezes? Não. Não, né? Não é a elite do país. É porque poderia comprar e não ter mais nada na vida, né? Não sei nem se poderia, porque 658 mil ali uma box, vai ter que pagar de PVA, ter que pagar seguro e tal, talvez essa pessoa poderia, mas dentro de um limite ali muito louco, né? Mas essa pessoa tá na classe A, de fato ali, tá na parte dos que tem a maior renda no país, né? Só que, se você compara essa faixa inicial dos que ganham 20 mil, que tá acima de 93% da população brasileira, com os próximos 1%, que é aqueles que têm mais 100 mil de salário ali, por exemplo, que já seria a próxima faixa, e depois com aqueles que têm 1 milhão, né, que já seria uma faixa muito acima, você vai reparar uma grande distância. Então a gente chama isso aqui, a gente vai chamar isso aqui tudo de classe média. Então é classe alta, mas é classe média alta, eu vou considerar assim. E os ricos mesmo, essa elite, é uma galera que ganha acima aí, dos 50 mil ali, eu já diria que é uma pessoa mais rica. Mas aqui tem uma consideração. Se você tivesse 10 filhos e ganhasse 20 mil, você ainda seria classe alta? Não. Não, né? Porque por mais que a sua renda familiar ali, vamos supor que só você trabalhasse na casa, fosse desse valor, você teria que dividir ela por 11. Então assim, ó, 20 mil dividido por 11, você teria R$ 1.818 por pessoa. Seria equivalente a um pai de família normal que ganha 6 mil reais. Então, a gente tem essa discrepância. Por isso que é importante considerar, né, a renda, de modo geral, mas também considerar a renda per capita. Qualquer pessoa que tem uma renda per capita que ultrapasse R$ 667,87 por pessoa está dentro da classificação de classe média. Até R$ 3.755 por pessoa. Para isso você soma todos os membros que moram na mesma casa que você, todos os membros. Raul é meu primo, ele contribui ativamente para as despesas ou para a renda daquela família, então ele é considerado ali dentro. E você vai dividir pelo número de membros. Esse número ultrapassando R$ 3.755,77, estamos falando com você. Aqui eu te peguei, você é meio rico. Eu sei porque aqui tem vários aqui, porque muitos de vocês moram sozinhos e têm salários interessantes. Então, a renda média aqui, quando você olha da classe média alta, que é chamada de classe alta pelo Instituto Locomotiva, é quem tem acima de R$ 3.755,77 per capita. Você tem que se incluir nessa classe aqui. Com certeza. Então, a renda média domiciliar dessas pessoas, porque normalmente as pessoas têm filhos, é aqui que o negócio fica difícil. É de R$ 20.643,77. Só que é de 20 mil. Essa pessoa ali, por exemplo, tem 2 filhos, né? E a esposa. E muitas vezes a esposa talvez não trabalhe. Ou a esposa trabalha e o marido não trabalha. Ah, Raul, nunca vi isso. Pois na UVP a gente acha pra caramba. As pessoas concursadas ali, isso é muito comum, porque o pai fica às vezes cuidando das crianças ali. Então essa pessoa teria uma renda de 5.160, né? Unicamente para cada pessoa ali. Ou a pessoa ganha uns 16 mil, ganha uns 14 mil e tem ali dividir por 4, por 3. Ou muitas vezes a mulher ganha 8, o marido ganha 8, somando dá 16, eles têm mais 2 filhos. Pode acontecer qualquer cenário. E aí, como é que a gente vai chegar nessa conta? Quando a gente chega nessa conta, a gente tá falando o seguinte: supunhetamos alguém que ganha 10 mil reais ali. Supomos, ou seja, foi só pra fazer uma piada de mau gosto. Então a pessoa ganha 10 mil reais. Então tem uma mãe, um pai e 2 filhinhos. 4 pessoas ali. Pega 10 mil, divide por 4.
2.500. Essa pessoa tá na classe B aqui, né? Já tá na última faixa ali, quase na penúltima faixa indicativa, na última mesmo da classe B, mas ali ainda é uma pessoa de classe média. Mãe e pai trabalha, ganha 20 mil e tem 2 filhos. Então 20 mil dividido por 4, a pessoa tem 5 mil. Tá na classe A ali, tá na classe média, né? E aí a gente pode considerar que a pessoa saiu da classe média a partir de 50 mil ali, no português do povo, das ruas. Eu não tô falando aqui nos índices, indicadores, etc. Gente, falar que alguém, né, que ganha 25, 30 mil reais é rico, é um desconhecimento de causa do que seja riqueza. Vou te ser bem sincero. Nossa, Raul, mas um juiz então não é rico? Não, é um assalariado com salário bom. Mas assim, comparado com um dono de supermercado de esquina, ele tá muito distante. Então a gente não pode dizer que essa pessoa é rica, principalmente porque normalmente essas pessoas só têm passivos, não tem nada que produza renda para ele, muitas vezes não tem investimento, etc. Raul, mas o cara é um juiz, aí foi ali, pegou umas casas de aluguel, tarará, hoje tá ganhando 100 mil. Aí sim, é uma pessoa, ou tá ganhando 60, 50, 50 mil, acho que é o limite de faixa indicativa ali que eu diria que alguém tem potencial para ser rico. Se for endividado, não tem como ser rico. Vocês sabem a minha definição de riqueza já. É quem tem uma renda passiva maior do que o que gasta ativamente. Aqui nós vamos falar para todo mundo que tem essa renda per capita superior a R$ 3.755, que o governo chama de classe alta, a gente vai chamar de classe média alta, porque a gente costuma ser um pouquinho mais realista que o governo. E quais são os principais erros, né, que eu considero as maiores burrices dessa pessoa aqui? Se você faz mais de 3 coisas dessa lista, tá fudido. Vai quebrar antes do Natal. O negócio é o seguinte, a primeira coisa, eu acho que o maior erro da classe média alta é criar os filhos dentro de uma bolha gastando mais do que deveria. O que acontece? Muitas vezes, a classe média alta, ela tem acesso a algumas coisas que os ricos têm. Entre elas, colégios particulares. Eis que você tem um bambino ali, uma criancinha, você coloca esse menino na escola bilíngue, né? Maple Bear, né? Coloca lá o menininho na escola bilíngue, coloca lá o menino para conviver com os filhos dos ricos. A criança ali, ela vai conversar com os outros menininhos, o menino vai falar que foi pra Disney, o menino vai falar que o pai dele tem um jet ski, um iate, vai falar que ele mora numa mansão. Eis que seu filho chega cheio de coisa na cabeça, querendo que você compre metade do planeta para ele. Você, como um bom pai que você é, você poderia simplesmente explicar para o seu filho, né, a diferença. Falar assim, olha, meu filho, a gente faz aqui, para você estar presente nesse colégio, a gente se esforça bastante, né? Não é uma coisa que pra gente é da mesma forma como é pro filho do seu coleguinha ali. Existem pessoas que têm mais e menos dinheiro na sociedade, a gente se inclui nessas que têm um pouco menos de dinheiro. Então aqui você já tá num lugar que tem pessoas com mais dinheiro, mas isso pra gente é difícil. Então assim, a gente não consegue comprar muito mais coisas e você não consegue competir de igual para igual no tablet do coleguinha, no celular do coleguinha. Inclusive você vai ter que estudar mais para se destacar para esse investimento valer a pena. Em vez disso, o que o filho de uma égua do pai faz ou da mãe? Vai ali, parcela a porcaria pro menino e vai dando. Vai criando ele dentro de uma redoma, que ele pensa ser muito rico. Quando ele vai crescendo, ele vai descobrindo que ele não é tão rico assim. Em vez de ter se preparado a vida inteira, esse menino, para poder passar na universidade pública ali, ou ter passado para fazer um intercâmbio, pessoal que estuda em colégio bilíngue já tem condições de fazer isso, você preparou o seu filho para ser uma ameba e para herdar uma empresa. A grande questão é que você não tem uma empresa para dar para ele agora, não uma que vai dar esse retorno. Eis que você cria o menino que não tem absolutamente nada. Recebe uma boa educação, não sabe o que fazer com ela, porque os pais, na intenção de proteger os filhos, acabam exagerando nessa camada de proteção. Não tem problema nenhum você falar pro seu filho que ele é pobre. É uma boa informação para ele saber desde sempre. Ah, mas ele não é pobre exatamente. Exato, mas se você falar que você não é pobre, né? Falar a vida inteira pra pessoa que ela é pobre. E quando ela crescer, ela descobrir que ela não era tão pobre assim, ela fica mais feliz. Se você falar a vida inteira que é rico, quando ela crescer, ela descobre que era mais pobre do que pensava, ela fica triste. Então o jeito de não causar frustração é contando pra criança que ela é meio pobre pra ela se esforçar pra tentar fazer alguma coisa. Isso aqui é o melhor conselho pra classe média de modo geral, porque a classe média é onde mais a gente vê os erros crassos, assim. Eu conheço de longe. Quando vem um menino na entrevista de emprego aqui, eu sei se ele foi criado fora do métier original ali dele, né? Eu sei se ele era muito rico e o pai falou pra ele que ele era muito rico, isso daqui você já consegue reconhecer mais fácil. Eu sei se ele era muito rico e o pai mentiu que ele era meio pobre, e aí ele chega aqui já mais na humildade, já acha que não é tão rico assim, já se torna uma pessoa mais tragável. E eu sei quem foi o filho de classe média, que os pais eram pobres, ele foi criado como se fosse rico e é pobre. E aí a gente tem que contar pra ele, falar, opa, você não é tão especial assim, inclusive você é meio burro. E aí a pessoa, às vezes, tem uma decepção muito grande mesmo. Quando não teve irmão é pior ainda, que não sabe nem dividir o pacote de bolacha. Então aí complica muito. Ensine seu filho a dividir o pacote de bolacha pra depois não passar vergonha na juventude aí, comendo pacote de bolacha sozinho na frente dos coleguinhas. Acontece aqui a cena horrorosa, a gente já presencia aqui dentro da empresa. Eu conheço os filhos únicos também, mal criado, né, que vira esse problema. Segundo, a pessoa que tem aí a classe média alta, que contrata gente pra absolutamente tudo, por mais simples que seja. Pessoa
Pra lavar o carro tem que contratar alguém. Pra poder varrer uma casa tem que contratar alguém. Pra cortar uma grama tem que contratar alguém. Essa pessoa se acostuma a não fazer absolutamente nada. E quando você observa na linha de gastos dessas pessoas, eu pego muita gente assim lá na UVP, né? Quando eu vou fazer uma análise ali, tô conversando com a pessoa, falo, quanto você gasta nisso? Quanto você gasta naquilo? Quanto você gasta naquilo? Quando você observa, a classe média chega a gastar quase 25, 30% do que ela ganha pagando pessoas para fazer coisas extremamente simples. Eu não tô falando daquela pessoa que ela trabalha ao longo do dia inteiro e não tem tempo para lavar uma vasilha ou para limpar, fazer uma faxina na casa o dia inteiro, fim de semana, que é o único dia que ela tem de descanso, e paga alguém, não. Eu tô falando de uma pessoa que ela paga a gente para absolutamente tudo. Ela tem um cachorro, ela paga a gente para passear com o cachorro. Meu amigo, a única função de você ter um cachorro é se divertir com o cachorro. Você paga alguém para se divertir com o cachorro, é melhor você não ter. Você fica sem o cachorro, cara. Você não tem que ter o custo. Porque se você não vai aproveitar em nada essa coisa, para que você tá fazendo? A pessoa paga alguém para brincar com o filho dela. Pra que caralhos você tá trabalhando, meu lindo? Assim, qual que é o sentido de você ter um filho e você paga uma pessoa para educar a criança? Aí você paga a escola para ele ficar o dia inteiro. Aí você paga a aula de tênis para ele se divertir. Aí você paga sei lá o quê. Esse menino, na verdade, você é um caixa eletrônico. Você acha que você é um pai, mas ele vai crescer sem pai e sem mãe, porque, na verdade, você é um caixa eletrônico. E aí você tá pagando as pessoas para criar seu filho, que era o único motivo pelo qual você colocou um filho no mundo. Pelo direito de criar uma criança, né? Não é isso que você queria? Não funciona, né? Então isso aqui as pessoas contratam, a classe média alta, quando ela vai chegando num ponto, ela contrata gente pra tudo. Gente, vocês não estão entendendo. O limite que você vê disso aqui. Tem gente que o cara é colecionador de carro antigo. Ele paga a pessoa pra dirigir os carros antigos dele lá. Cara, pra que você comprou essa merda? Se você simplesmente não vai poder dirigir aquilo, você comprou um carro pra pagar os outros pra se divertir por você, não é aquilo que você gostaria de fazer, arranja seu tempo pra fazer o que você gostaria de fazer. E aí, se você arranja o tempo pra fazer as coisas que são importantes, vai sobrar, inclusive, mais dinheiro pra você investir. Não adianta nada você viver a vida trabalhando feito um louco e terceirizando absolutamente tudo da sua vida. Daqui a pouco você vai estar pagando alguém pra transar com seu marido ou com a sua esposa. No nível que vocês estão chegando, você não tá já pagando, porque tem gente que já tá pagando e não sabe que tá pagando, mas já tá pagando. Presta atenção no que vocês estão fazendo da vida, não faz sentido nenhum. Tem gente que faz as contas de quanto você gasta terceirizando as coisas da sua vida, que você vai ficar assustado se você é de classe média alta. A terceira coisa, gastar dinheiro para manter status social. O que é isso aqui, gente? Nossa, esse aqui, olha, só de falar me dá até um arrepio no pé da minha espinha. Você tem uma academia que custa R$1.400 aqui na minha cidade. R$1.400 por mês. Ela fica longe da casa de todo mundo. Ninguém mora perto daquela miséria. Ninguém mora perto de lá. O ser humano, ele paga os R$1.400 para ir malhar numa porra de uma academia, né? Desculpa o palavrão, mas não tem como. Vai malhar na porcaria da academia, que não tem nada de diferente de nenhuma boa academia de bairro ali. Ele vai lá simplesmente para as pessoas verem que ele malha no mesmo lugar e muitas vezes para fazer story com gente famosa no fundo. Eu fico pensando que nível deprimente de vida tem uma pessoa dessa para ela aceitar pagar um valor muito mais caro do que um serviço vale, pegar o carro dela, ficar sei lá quanto tempo no trânsito, jogando a vida dela fora, simplesmente para aparecer na internet para 300 pessoas que odeiam ela, no geral, as pessoas que te seguem, quando você é esse tipo de gente, elas estão ali simplesmente olhando aqui, desejando o seu mal. Então é para simplesmente parecer para um monte de gente que odeia ela, que ela tá bem de vida. Tenha santa paciência. Isso aqui acontece da mesma forma com um restaurante muito caro, que às vezes não é pela comida. Quando é pela comida, cara, eu sou a primeira pessoa. Fala assim, nossa, restaurante da Alex Atala é caro, mas funciona. Aquilo é um bom restaurante, realmente tem um bom serviço, a comida é legal. Você pode se dar o luxo de comer uma comida legal, de beber uma coisa legal, mas se for simplesmente para postar uma foto e colocar no story, cara, meu Deus do céu, você é o tipo de pessoa que o dinheiro não vai parar na sua mão, porque não tem como uma pessoa tomando tantas decisões estúpidas conseguir conservar dinheiro. Então assim, não existe isso de status social. Raul, não, no meu caso é diferente. Eu sou um advogado, eu vou lá, malho na academia, quando tá no intervalo, eu vou beber água e ganho 2 clientes. Isso não é pro status social. Você tá fazendo um investimento, meu lindo. Aí sim. Então eu sou um personal trainer, pago essa porcaria lá, o povo me dá 3 vezes o dinheiro. Você tá usando a burrice das pessoas a seu favor. Tá certo, tá certo. Isso aí é o que você tem que fazer mesmo. Agora, se você tá fazendo isso sem nenhum retorno, se você é o bobo que vai lá, inclusive, pra ser caçado e as pessoas acharem que você tem dinheiro e fazer você gastar dinheiro que você não tinha pra não passar constrangimento, que aí você tá numa porra de um lugar desse, a pessoa te chama pra ir pra um lugar mais caro, você tem que ir, né? Porque você vai falar o quê? Isso aqui é o que eu mais vejo também. Chegou a um limite, um jovem rapaz, tinha a vida equilibrada, aluno da UVP também, vida equilibrada, tudo bonitinho, sei lá o quê. Ele inventou de malhar numa dessas academias mais caras, arrumou uma namoradinha
que essa sim era filha de alguém rico mesmo. Ele, para tentar manter a pose, trocou o carro, entrou no financiamento, sei lá que jeito, papapá, o menino trabalhava, recebia um comissionamento legal, mas não era rico, foi entrando numa histeria, começou a ir em restaurantes, sei lá o que, chegou ao poço de 220 mil reais em dívidas. Dívidas. Como que o infeliz consegue se endividar em 220 mil reais? Eu não tenho a menor ideia, não sei como é que deram crédito para uma pessoa dessa, mas no geral é a própria dívida que vai rolando. Então toma cuidado com essa coisa de manter status, isso não serve pra nada. Quando você estiver fudido, morando na rua, a menor coisa que você vai ter é status. Então toma cuidado pra você não ir entrando no status até zerar o seu, tá? É muito importante você pensar nisso. A quarta coisa, isso aqui é todo dia. Isso aqui é o famoso segunda-feira, pra todo mundo que tá nessa classe média alta aqui, entrar em negócio sem ter conhecimento. Quando você começa a ter acesso a algumas pessoas que têm mais dinheiro, que é isso que a classe média compra, né? A classe média alta principalmente, acesso, você começa a ter acesso às pessoas de modo geral, todo dia chega alguém pra você falando, olha, eu tenho um negócio aqui, eu tenho aquilo ali, eu vi um investimento, sei lá o quê. Essas pessoas, muitas vezes, elas chegam nesse lugar porque passaram num concurso público, elas chegam nesse lugar porque abriram uma empresinha que deu certo, elas chegam nesse lugar porque comprou um lugar, uma casinha e se valorizou e acabou recebendo um acesso. Então a classe média alta é composta por um pouco de gente que se esforçou demais e conseguiu chegar no lugar, por um pouco de gente que deu sorte e chegou num lugar praticamente aleatoriamente, por um pouco de gente que nem sabe o que tá fazendo ali. Então isso é mais ou menos o resumo da classe média alta. Muitas vezes os concursados, a pessoa que abriu empresa se esforçou demais para chegar naquele lugar ali, o herdeiro não tem a menor ideia, o povo que às vezes ganhou numa loteria, às vezes comprou uma casa que é praticamente ganhar na loteria e se valorizou, comprou uma cidade no interior que funcionou, sei lá o que, cada coisa acontece ali e vai levando essa pessoa a isso. Aí chega alguém e fala, ô, tem um negócio aqui que eu descobri com criptomoedas, é a famosa Bryce Company, você não quer botar aqui, não, seu patrimônio inteiro, a pessoa fala, quero, vende a coisa que deu certo para ela, muitas vezes uma empresinha miúda, taca o dinheiro tudo nisso aqui, dá certo por 8 meses e se lasca. Top recordista de quem mais perde dinheiro em toda a pirâmide financeira quando cai é gente que tinha dinheiro. Então a pessoa tinha 1 milhão, tinha 800 mil, tinha 900 mil. É essa galera que tem muito a perder. Porque o pobre, ele bota o dinheiro ali, mas ele tinha 5 mil. Perdeu 5 mil é a moto que ele tinha. Só perdeu a moto, vai lá, financia a outra, volta tudo ao normal, né? O patrimônio do pobre já é pouco. Perde, mas perde pouco. Agora, o cara, quando ele chega na classe média alta, quando ele perde, ele não sabe reconstruir aquilo. Porque muitas vezes não foi um dinheiro que veio de um trabalho consistente de anos. Muitas vezes foi uma coisa que, cara, aconteceu, ele conseguiu juntar aquele dinheiro mais ou menos que ele nem sabe como. Fez uma gambira, vendeu 2 carros, comprou um lote, sei lá, alguma coisa, quando você vê, tem um dinheiro ali. E aí a pessoa que menos poderia perder dinheiro, que mais teria se estabelecer, se investisse esse dinheiro de forma coerente, se colocasse uma carteira voltada para dividendos, para gerar renda, acaba perdendo tudo ali. Então entrar em negócio sem conhecimento. Se você não sabe do que se trata, não existe negócio bom. Não sabe, não é bom. Simples assim. Olha, eu tenho tal oferta para você. Você não consegue entender aquela oferta, vai procurar estudar e entender. Não conseguiu entender, não é bom. Não existe nenhum negócio bom que eu não entenda, Raul? Não. Porque senão como é que você vai saber? Você entrou no negócio, ele pode ser bom para quem tá te vendendo, mas pode não ser bom para você. Até porque se fosse bom, ninguém tava te oferecendo. Ninguém está oferecendo para as pessoas uma forma mágica de ganhar dinheiro que não beneficia essa pessoa que está te oferecendo do nada. Você tem que entender qual que é o benefício, tem que estar claro o benefício dessa pessoa que está te oferecendo alguma coisa. O quinto aqui, um dos maiores erros, se endividar, né, por ter acesso a crédito. O que acontece? Você passou num concursozinho público, acabou de passar. Acabou de passar. Tô aqui tranquilo, papapá, sou professor, estudei, passou no concurso público. Vai receber 16 ligações. 16 ligações na sequência. Primeiro um banco mandando você abrir a conta salário, depois outro banco oferecendo para você um benefício Prime, sei lá o que, com sala VIP, depois outro banco oferecendo sei lá o que, depois o povo oferecendo o plano de saúde sei lá da onde, depois o povo oferecendo seguro para funcionário público, depois o povo oferecendo tudo. Se cada ligação dessa você vai atender, é tudo, na verdade, gente tentando te enfiar em dívida. É crédito consignado, já pega o antecipado, pega 90 mil reais e paga daqui 16 meses, e o povo vai te oferecendo tudo quanto é coisa, porque o seu dinheiro é previsível. E aí, o famoso classe média alta aqui, ele transforma isso em complemento de renda. Para você ter noção, uma das coisas que beneficiaram a votação do Bolsonaro na última eleição agora é ele falar que daria acesso a uma maior capacidade de endividamento de crédito consignado para os funcionários públicos. Quando eu descobri gente defendendo o Bolsonaro dentro de grupos aqui por conta desse motivo, eu fiquei assustado. E aí o Lula foi lá, teve que falar que ia fazer a mesma coisa também, que senão não conseguia voto. Agora você imagina, o político ele agora promete a capacidade de te endividar e o povo vota no político pela capacidade de se endividar. Então assim, cuidado, se você tem uma receita previsível, o que você pode fazer é, pelo contrário, não criar dívidas, né? A pessoa, às vezes, que tem uma receita mais volátil, ela cria dívidas. A pessoa que tem uma receita mais equilibrada, ela não precisa criar dívidas. Então, assim, isso aqui é muito importante. E o sexto, misturar, né, o dinheiro da sua família
com o seu dinheiro pessoal. Isso aqui é um dos maiores equívocos da vida. Seja o funcionário público, que ele vai ali e empresta um dinheiro para um parente, né? Ele fala, vou pegar meu dinheiro, vou emprestar para o parente ali, e ele vai me pagar. Você acabou de misturar. E aí, a partir de agora, você muitas vezes tem que ficar cobrando aquela pessoa, vai entrar num desnível. E seja o herdeiro ali, muitas vezes, que ele começa a gastar como se ele fosse o pai dele antes do pai morrer. E aí ele começa a gastar ali, compra carro, compra sei lá o quê, sem ter condições de sustentar, se fiando no dinheiro de outra pessoa. Quando essa pessoa vem a faltar por alguma razão, a vida dessa pessoa vai toda pro buraco. A mesma coisa acontece com o funcionário público e sem a pessoa vir a faltar, né? Ela simplesmente começa a não pagar as próprias dívidas que vão ter com você. Então eu falei muito aqui de funcionário público, falei de pequenos empresários e tal, é porque esse normalmente é o nicho da classe média alta aqui. Eu quero saber o seguinte, eu esqueci alguma coisa? Não acabou ainda, mas eu esqueci alguma coisa aqui? Se eu esqueci, você comenta aqui embaixo. E o negócio é o seguinte, vou ler algumas perguntas que vocês fizeram nos últimos vídeos, mas se você é da classe média alta e você ainda não tem uma carteira para você viver de renda, cara, uma das coisas mais fáceis para você que está nesse lugar é montar uma carteira para que você possa viver de renda e não depender mais do seu trabalho, construir um patrimônio realmente interessante. Se você quiser aprender a fazer isso, eu mesmo posso te ensinar, né? Não só para você, como eu ensinei já para mais de 6 mil, 7 mil pessoas, na verdade, agora. Então você pode vir aqui, entrar alvp.br, fazer sua análise de perfil, me contar como é que tá a sua vida financeira hoje. Tá desse jeito, tenho isso, isso e aquilo. E eu vou te dizer para você o que a gente pode fazer para resolver isso, né? Você vai entrar aqui na UVP e vai aprender a investir diretamente comigo. Se você já tem mais dinheiro, seu patrimônio é maior, você pode até clicar aqui na consultoria individual e pegar uma consultoria personalizada para você. Mas isso aqui eu só indico para pessoas que estejam aí nessa casa que ganha mais acima de aí 40, 50, pode ser mais funcional. Você pode fazer as duas coisas, posso fazer a UVP e depois fazer a consultoria. Se você tem menos dinheiro ali, uma coisa vai te ajudar a escolher uma consultoria mais barata. Mas recomendo bastante para você que você faça o processo seletivo. Raul, fiz o processo e não fui aprovado ainda. Fica calmo, a gente está analisando todos os candidatos aqui para a próxima turma da UVP. Se você não for aceito para essa, você pode tentar novamente. Muitas vezes você consegue ser aceito para outra turma. Pode ser que alguma coisa que você respondeu ali não faça sentido dentro do nosso método, então a gente, tá com uma expectativa muito alta, quer ficar rico da noite pro dia, isso aí não é o tipo de coisa que a gente está procurando. Então, em outro momento, quando você estiver mais alinhado com os nossos propósitos, você pode voltar aqui e, quem sabe, começar aí a fazer o VP, tá bom? Agora, vamos para aquele quadrinho maroto. Cê me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga, cada domingo, dançando e curtindo o Wanda e não consigo nem... Isso me lembra a máxima do Lito. A maneira mais fácil de se tornar milionário com aviação é começar bilionário. O Lito aí do Aviões e Músicas. Frase corretíssima. O Mirmidione Pay, desde que o Raul disse que tirou os anúncios do meio do vídeo, eu sempre assisto todos os anúncios iniciais desse canal. Às vezes o YouTube joga pesado e coloca uns anúncios enormes, de 10 mil, mas temos que apoiar os criadores. Beleza, meu lindo. Eu tirei os anúncios do meio do vídeo e do final também. Só mantive o anúncio obrigatório. Só deixo agora os anúncios que o YouTube não me deixa arrancar. Raísson Souto. Pô, Raul, também acho interessante postar seus vídeos para podcast, pois isso ajudaria a consumir menos banda do meu pacote de dados quando estivesse fora de casa e continuar escutando mesmo com a tela bloqueada. É porque vocês não têm YouTube Premium, né? Eu posso avaliar aqui, se essa for uma ideia importante para vocês, eu posso avaliar aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. O Felipe Alves fala, Raul, parabéns pelo seu trabalho, com certeza você me ajuda muito, como ajudou muita gente a se interessar por investimentos e aprender a ter controle com o dinheiro. Ainda estou construindo minha reserva de emergência, logo mais quero ser seu aluno na UVP. Não se preocupe, a gente vai estar aqui te esperando. O Trilhas no Mercado falou, infelizmente renda variável no Brasil tem pouquíssimos setores realmente atrativos. Mesmo nesses setores é importante fazer um bom stock picking. Num cenário incerto como o atual, faz sentido manter posições em renda fixa e alocar a maior parcela do setor de renda variável no exterior. Independente do cenário atual ou não, meu lindo, tem excelentes mercados no Brasil, tá? A gente pode ressaltar energia, pode ressaltar setor bancário, a gente pode ressaltar o setor de celulose, a gente pode ressaltar os vários setores de commodity onde a gente ganha das empresas internacionais. Então, isso aqui que você disse não é totalmente verídico, não. A gente tem mais de 400 empresas no mercado brasileiro. Eu vou deixar o like aqui de consideração pelo seu esforço, mas melhore. E o Vezanfir. Fala, Raul, obrigado pelo conteúdo. Vai aqui a sugestão de vídeo. Que tal dar ideias de investimentos a pobres milionários? Como é que pode ser um pobre milionário, menino? Vou exemplificar a minha ideia numa pergunta. Que bom,
fiquei preocupado. Você, Raul, recebeu 10 milhões de imóveis. Ai, que me dera, que isso? Recebi não. Ai, até quanto de retorno você esperaria ter de retorno desses imóveis para não vender e reinvestir em ações? Cara, retorno de imóveis hoje é em 0,5%, né, aí. Não vejo como os imóveis poderiam dar uma renda maior do que um investimento direto, não. No fundo imobiliário é uma coisa mais interessante. Alguns fundos, né, com valor desse tamanho, com diversificação internacional. Então, segurança e rentabilidade seriam bem maiores no mercado de capitais. Pode parecer uma situação muito hipotética, mas conheço algumas pessoas nessa situação. Zanfir, só você. Eu não conheço algumas pessoas, não. Eu conheço você nessa situação, né? Então, você pode ir lá entrar na UVP que eu te respondo isso aí. Não é um vídeo. Você que tem 10 milhões. Porra, cara. Você que acabou de ganhar 10 milhões. O Zanfir, ele descolou da realidade completamente com isso. Então, com o Zanfir, a gente... Ô, Zanfir, tem ninguém nessa situação não, Zanfir. É pouca gente. É assim, no Brasil inteiro, se tiver... Hoje, assim, se tiver 200, é muito. Esse é um vídeo para 200 mil. E o negócio é o seguinte, você que é pai, né? E você tá construindo um patrimônio, vou dar um conselho para você. Para as pessoas aqui, é o conselho do dia. Eduque o seu filho financeiramente, pelo menos para ser herdeiro. Se você tá construindo um patrimônio, vai explicando ali como é que funciona, como é que é feito o gerenciamento desse patrimônio, de onde que veio esse dinheiro, como é que ele pode conservar isso. Muitos pais pecam, né, em manter os filhos ricos, não porque não deixam dinheiro para eles, como você pode ver aqui, mas porque não deixam educação financeira mesmo. Educação financeira não é, onde investir isso e aquilo. Não, como é que o papai fez para gerar esse patrimônio? Ó, a mamãe aqui. Como é que eu fiz para gerar um patrimônio desse tamanho? Aí você vai ali, explica tudo certinho e vai dar tudo certo, tá bom, meu lindo? E se você quiser continuar esse diálogo, a gente tá com um quadro novo lá no Instagram, @RaulSena, né? Pode ir lá. Nossa, ele tá brabo, hein? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.